Você conhece a história de Jonas? Você já pensou o que aconteceria com você se você tivesse sido engolido por um peixe? E você sabe por que é que Deus fez Jonas passar por isso? Acho que você vai se surpreender com essa história, que a gente ouve quando é criança, mais ou menos, entende quando é adulto. Aqui a gente vai falar de vários aspectos espirituais dessa história de Jonas que vale para a nossa vida hoje. Então fica ligadinho aí, tá bom? Eu sou o Bruno. Eu sou a Tati e nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bem-vindo. Bom, deixa eu te explicar um pouco primeiro qual é a história de Jonas, porque todo mundo acha que conhece um pouco e talvez não conheça completamente, não saiba exatamente o que foi que aconteceu com ele. Bom, o fato é o seguinte, Deus chegou para Jonas e disse que ele tinha uma tarefa. Ele tinha que ir a uma cidade chamada Nínive, que é uma cidade onde as pessoas estavam em muito pecado. E Deus tinha chateado muito com o povo daquela cidade e falou, Jonas, você vai lá e vai dizer que eu vou destruir aquela cidade em 40 dias. E aí o que aconteceu foi que Jonas não quis ir. Jonas recebeu aquele chamado do Senhor e ele pensou, vou fugir do Senhor, vou para outro lugar, comprou uma passagem de barco para uma cidade chamada Tarsis. Não quero agora. Agora não vou fazer isso não, eu não sei se eu devia agir, enfim. Tem Deixa eu fugir, né? Eu vou pegar um barco, vou para outra cidade e tá tudo certo. Como se fosse fácil fugir de Deus, né? Eu vou para ali, vou pegar um barco para outra cidade. E o que aconteceu foi que naquele barco o mar ficou revolto e nitidamente o barco ia naufragar, eles começaram a jogar um monte de coisa fora, tal, para poder ver se esvaziava. E eram pessoas de religiões diferentes, inclusive. Cada um começou a falar com o seu Deus lá, e aí eles começaram que eles chamam de tirar sortes, né, para poder ver por que estava acontecendo aquilo, quem era o culpado daquilo tudo, e aí caiu em Jonas, e aí Jonas assumiu para ele entendeu naquele momento e ele meio que se autocondenou. Ele falou, olha, sou eu responsável por isso, porque eu chateei o meu Deus por causa disso, aquilo outro, e vocês podem me jogar ao mar, que o mar vai ficar tranquilo. E foi isso que aconteceu. Jonas foi para o mar ficou tranquilo, Jonas ia morrer afogado, e aí Deus mandou um peixe gigante que engoliu Jonas. E aí dentro da barriga daquele peixe, onde ele ficou por 3 dias, ele fez uma oração muito bonita, né? Onde ele agradeceu a Deus por estar com ele nos momentos de maior angústia, de cuidar dele, porque Deus salvou Jonas dentro do peixe, né? Foi lá e mandou o peixe para salvar ele. No final, o que aconteceu foi que o peixe devolveu Jonas para a praia, Jonas foi a Nínive, pregou para aquelas pessoas, disse que Deus ia destruir aquela cidade toda, e eles se arrependeram. Eles ouviram aquilo tudo, Jonas dizendo, olha, Deus vai destruir a cidade toda, e eles se arrependeram de uma maneira grandiosa, assim, né? Jejuaram, vestiram um pano de saco, colocaram os animais para jejuar, oraram, e Deus se compadeceu daquele povo e desistiu de destruí-los. Jonas se chateou, porque afinal de contas Deus tinha mandado ele lá dar um recado e não ia mais acontecer aquilo, se chateou, não se compadeceu daquele povo e tal, e ele estava num lugar com muito sol, né, e Deus mandou nascer uma boboreira para fazer sombra para Jonas, essa boboreira fez sombra para Jonas, Deus foi lá e mandou matar a boboreira e Jonas ficou com raiva de novo. E aí falou, Senhor, mas por quê? Por que o Senhor matou a boboreira? E aí é que Deus fala, poxa, você se compadeceu de uma planta que nasceu ontem, eu matei hoje, e você não se compadece de todo um povo, de toda uma cidade, milhares de pessoas que se arrependeram. Resumidamente, é essa a história de Jonas, para você poder entender um pouco sobre o que a gente vai falar hoje aqui. E você contando, Satanás é tão astuto que eu me lembrei da onde eu conheci a história do peixe da baleia. Eu não sei se você assistiu Pinóquio do Gepeto. Eles enfiaram o menino sendo engolido por um peixe no meio dessa história toda, sacaram da Bíblia, entendeu? Não tinha nada a ver com Jonas, não tinha nada a ver com Deus. Então, se você, como eu, que conhecia antes de me converter, de ler a Bíblia, que conhecia essa história por causa do Pinóquio, agora você entendeu que não é bem assim. Por quê? Porque tem histórias na Bíblia que são muito lindas, lindas, mas que são distorcidas, que a gente não sabe exatamente de onde vem, não sabe se tem a ver com Deus ou não. Então aqui a gente vai falar dessa história, que é uma história muito legal. É uma história, assim, o Jonas viveu o sobrenatural. Como é que você pode imaginar que uma pessoa foi engolida por um peixe, ficou lá 3 dias e 3 noites, e Deus recuperou, mandou aquela pessoa para aquele lugar onde ela deveria ter ido e não foi, né? Jonas desobedeceu, nós vamos falar disso também. E aí toda essa questão do arrependimento. Então tem vários aspectos muito legais dessa história, que é bem interessante a gente
entender o que aconteceu nela e ler a Bíblia, ler a passagem de Jonas. É muito curtinho, ó, uma folhinha virou, outra folhinha virou, acabou. É assim, três ou 4 capítulos, assim. É rapidinho, vai lá na sua Bíblia e lê a história toda, porque é bem legal, lá tem a oração que Jonas fez também, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas é legal você ler a passagem, uma coisa interessante, sabe? amor? A gente se apega a umas coisas, às vezes, que não são o essencial, porque essa história de Jonas tem uma série de coisas pra gente aprender com ela, que são coisas que a gente vai falar aqui agora, e eu me lembro que desde a primeira vez que eu escutei, eu só pensava assim, é impossível um peixe engolir um homem. Eu não pensava. A gente só pensa, como é que ele viveu dentro da barriga da baleia? Eu fugia a todas as outras questões que Deus podia me ensinar com aquilo ali, e eu só me pegava a isso, sabe? Um dia até vi um cientista cristão explicando como aquilo podia acontecer, sabe? E aquilo respondeu uma certa questão dentro do meu coração, mas graças a Deus eu já tinha evoluído espiritualmente e aquilo já não era mais importante. Não, e para entender que Deus faz caber um homem dentro de uma baleia, viver e sair, gente. Para Deus não tem nada impossível, entendeu? Então tem que entender isso, olhar para a barriga do peixe como os nossos olhos naturais, os nossos olhos de seres humanos muitas vezes não conseguem compreender, nossa mente não vai conseguir compreender. Quem tem que compreender é o nosso espírito. Espiritualmente, a gente sabe que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. E assim, a primeira coisa que a gente quer falar sobre isso é o chamado à liderança, tá? Deus tinha um chamado na vida de Jonas. Ele virou para Jonas, falou para Jonas o que é que ele queria que Jonas fizesse, de que maneira ele gostaria que Jonas agisse. E aliás, quem dera fosse tão direto assim na nossa vida, né? Bruno, Tati, vão lá. Vocês vão gravar os vídeos para um site chamado Mentalidade Cristã. Vão tocar no coração de muitas pessoas. No outro vídeo eu falei que ele podia mandar um e-mail na escrita. Vai ter gente xingando vocês nos comentários. Mas prepara o teu coração. Tal. Não, mas não assim, Deus foi lá e falou para Jonas. Ele tinha um chamado à liderança para Jonas. Assim como ele tinha para várias outras pessoas na Bíblia também. Tá? Para Moisés, tinha um chamado para Pedro para poder construir a igreja. Ele tinha um chamado para Abraão, para poder ser o primeiro de toda essa nação. São vários chamados. Ele tinha um chamado para Saul, que depois Saul não seguiu, e aí depois ele colocou Daniel no lugar. Davi. Davi. Mas o fato é que Deus tem esse chamado para a liderança, mas não só isso, ele também tem um chamado para todos nós que somos cristãos. Tem um chamado para que nós possamos ir a toda criatura vivente e poder falar das boas novas, falar de Cristo, falar da salvação. Não, porque muitas vezes Deus tem um chamado na nossa vida e a gente vai, dando coisa na minha cabeça, não tem nada a ver comigo e tal, não sei o quê. Aí eu até penso assim, antes se fosse engolido por uma baleia, ficasse lá 3 dias, saísse e fosse cumprir o seu propósito, né? Mas geralmente demora um pouco mais, de cai, tropeça, bate cabeça, né? Dá com a cara nas portas e volta até você realmente falar, não, Senhor, é isso mesmo, essa é a sua vontade e é isso que eu vou fazer da minha vida. Você passou um pouquinho disso para pregar. Passei. Não é? Passei. Você tinha chamado para pregar. E aí eu fingi que não escutava, tá? Eu não sei se você já passou por isso. Eu ia para a igreja desde os 13 anos e eu acho que a primeira profecia que alguém dentro de uma igreja falou para mim foi: Deus está mandando te dizer que você tem o dom da palavra e Ele te separou para poder fazer a obra dele. O que eu entendi com isso? Uau, 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 uau. Sabe a professora do Charlie Brown? Eu tinha 13 anos. Tá. Eu tinha 13 anos. E aí, o fato é que Deus falou isso comigo várias outras vezes e eu não queria. Aí você já estava entendendo, né? Eu já fingia que não entendia. Mas eu já você estava entendendo, mas fingia que não entendia. Eu só não queria, sabe? E Deus, quando tem um plano na sua vida, Ele faz cumprir, tá? E Ele foi lá, me trabalhando, me levando. E eu me lembro quando a minha família foi constituir a igreja, né? Porque eu prego numa igreja que foi fundada pela minha família, e quem pregava era a minha mãe e o meu irmão, né? E eles chamaram uma reunião da família para poder conversar sobre a igreja, porque a igreja funcionava informalmente há 15 anos, sei lá. E eles perguntando o que eu achava, e eu pensava assim, vai lá, não fazia a menor diferença, quem pregava não era eu vou continuar indo para a igreja, eu vou assistir vocês pregando e tal. E o fato é que eu fui indo pouco a pouco, quando eu percebi, eu já estava lá.
Sabe? Enfim, foi sem dor. Foi sem dor. Deus foi bom comigo, porque foi sem dor. Não precisou ser engolido pela baleia. Não, eu não fui engolido pela baleia, mas levou alguns bons anos aí e eu tive que me trabalhar muito, porque a responsabilidade é muito grande, né? Até você poder falar de Deus, né? A responsabilidade é muito grande. Mas Deus vai capacitando também. Deus fala muito isso e quase todo cristão conhece isso, né? Essa passagem que Deus fala que ele capacita os escolhidos, né? Porque ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E a gente fala o tempo inteiro aqui, Tati e eu, que a gente não sabe nada. A gente está aqui tentando ser usado por Deus para poder agir na sua vida. Mas o fato é que Deus tem esse chamado para a vida de todo mundo, tá? Para uns, ele tem chamado para pregar, para outros para evangelizar, para outros para louvar, para orar, pelas pessoas, enfim, ele tem um chamado na vida de cada um. E ele quer que todos nós estejamos agindo no projeto dele de salvação da humanidade, sabe? E o fato é que alguns de nós somos desobedientes. Qual será que é o seu chamado? E será que você obedece ou desobedece? E alguns de nós somos desobedientes e Deus vai agindo conforme o amor dele por nós, que é infinito, mas algumas obras precisam ser feitas, sabe? E se você não se coloca, ele põe outro para fazer. E aí ele vai te tratar de outra maneira, porque a obra dele precisa ser feita. Igual ele fez com Saul, né? Não sei se você sabe a história de Saul. Saul foi instituído rei e teve várias coisas e tal, e Samuel, que era o profeta da época, já estava dando vários avisos. A gente fala aqui em casa que é o tiro de alerta. Quando a gente quer ir embora de uma festa infantil, por exemplo, a gente vai lá e dá o tiro de alerta. Fala assim, Benjamin, nós vamos embora. Deixa mais um pouquinho. Tá bom. Só para a criança não ser pega de surpresa. A gente quer ir daqui meia hora, mas a gente fala, vamos embora agora. Tá, a gente vai dando os tiros de alerta. Samuel estava dando vários tiros de alerta no Saul. Saul, se liga. Obedece, Deus vai pôr outro no seu lugar e tal, não sei o quê. Saul, não, eu tô fazendo tudo o que ele quer. Fala qual que ele quer dessa vez. Aí Samuel foi lá e falou para ele assim, olha, Deus quer que você vá lá, destrua os exércitos inimigos e destrua tudo. Não fique com nada. E aí ele falou, tá bom. Aí ele foi lá, destruiu tudo e ficou com alguns animais. E ele falando para Samuel, aí Samuel chegou e falou, mas Deus não mandou você destruir tudo, não ficar com nada? Tinha poupado o líder Tinha poupado várias coisas, né? Não tinha obedecido 100%. E aí ele falou, não, mas eu vou pegar os animais e vou fazer um sacrifício para Deus. E Deus vai ficar feliz com isso. E Samuel virou para ele e falou assim, não, Deus fica feliz com a obediência. Isso faz Deus feliz. E aí eu vou fazer um parênteses. Sabe o que acontece? Eu já vi isso demais, de pessoas que fazem aquilo que não é a vontade de Deus e justificam dentro da Bíblia, justificam pela vontade de Deus, como Samuel fez. Saul fez. Eu guardei esses animais para poder sacrificar ao Senhor. Ou seja, de alguma forma ele estava tentando justificar dentro das questões religiosas ali. Eu já vi isso acontecer com muitas pessoas, tá? No caso de Saul... Se deu mal. Veio Davi, tomou o lugar dele. Não foi assim tão simples, mas resumidamente... Deixa eu ler o que foi que ele falou. Olha o que Samuel falou para Saul. Está em 1 Samuel 13. Diz assim, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e a gente sabe que segundo o coração de Deus era Davi, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ou seja, obediência é maior para Deus. É maior para Deus você obedecer a palavra dele, obedecer os mandamentos dele, obedecer o chamado dele para sua vida. Não tenta justificar, não, mas eu sou uma boa pessoa aqui, olha aqui, eu pago meu dízimo, eu ajudo aqui na obra e tal, nas ofertas, mas se Deus tem um outro chamado para você, ou se Deus tem uma outra ordem para você, e, de novo, a gente sabe que não é tão claro assim, antes fosse tão claro assim, a gente sabe que não é, mas você sente no seu coração, toda hora você se pega pensando nisso, sabe? É alguma coisa que realmente Deus quer de você e você fica saindo assim pela tangente, faz uma coisa aqui, outra coisa ali. E são coisas, sim, que agradam a Deus? São, mas o que agrada mais a Deus é a sua obediência. Se você está desobedecendo, acaba que você é punido por isso. Tem uma outra questão que a gente aprende com Jonas também, que diz sobre a autocondenação. Porque Jonas desobedeceu, ele percebeu que tinha desobedecido, e ele disse para aqueles homens dentro do navio, podem me jogar ao mar.
sabe? E isso acontece também na nossa vida. Cada um de nós tem os seus pecados, aquelas coisas das quais você se arrepende muito, você gostaria de não ter feito. Nós não somos santos a vida toda, né? A gente cai, a gente tropeça, a gente levanta, a gente se arrepende, Deus perdoa, sabe? E às vezes nós nos condenamos de uma forma muito maior, mais rígida, mais rigorosa do que o próprio Deus. Porque Deus é amor, e se você verdadeiramente se arrepende, Ele te perdoa, sabe? E o que aconteceu ali foi que Jonas se autocondenou, né? Ele se arrependeu, se autocondenou, e Deus foi lá e salvou ele por meio do peixe, né? E tem uma passagem de 1 João que fala sobre isso, que diz assim, ó, sabendo que se o nosso coração nos condena, que é o que estava acontecendo com Jonas, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E é muito bonito isso. É bonito quando a gente foi estudar a palavra de hoje, né, o nosso vídeo de hoje para vocês, a gente foi procurar sobre isso, sobre autocondenação, e quando a gente achou essa passagem de João, olhou para a cara do outro e falou, nossa, que bonito isso, bonito. Não é? O maior é Deus do que o nosso coração. Muitas vezes nós não nos perdoamos por aquilo que a gente fez, a gente tem muita dificuldade, a gente se culpa, e aí a gente vai falar um pouco disso, dessa diferença de arrependimento com remorso, mas assim, vem tudo meio que junto, a gente fica, o Satanás coloca um monte de culpa na nossa cabeça, não deixa a gente sair do lugar, e lembre-se que assim, maior é Deus do que a sua própria condenação, tá? Então o que é feito é a vontade dele. O que é feito é ele. Ele foi lá e pegou Jonas, tirou Jonas da barriga do peixe, botou Jonas lá em Nínive. Não só resgatou Jonas, como resgatou a cidade inteira de Nínive. Ou seja, maior é Deus do que o nosso coração. E assim, ele tinha um propósito de usar Jonas para falar com aquele povo ali, né? E aquele povo se arrependeu também. E eles se mostraram verdadeiramente arrependidos. Eles botaram até os animais para jejuar. Sabe? E isso é muito interessante, né? E o que aconteceu ali é que Deus se compadeceu. E é legal você entender a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso, a gente às vezes se sente culpado porque fez alguma coisa, mas em geral porque aconteceu algo conosco por causa daquilo. Então você recebeu alguma coisa ruim porque você fez aquilo, né? De alguma forma aquilo te atingiu. E arrependimento não, arrependimento é quando você gostaria de nem ter feito. E eu me lembro muito, porque as pessoas falam demais, que Jesus falava com prostitutas, com assassinos, com isso, com aquilo outro, falava mesmo. Jesus era puro amor, e é puro amor. Mas lembre-se sempre que Jesus dizia assim, vá e não peque mais. Sabe? Eu acho que essa é uma das principais diferenças. Quando o arrependimento é profundo de coração, você não faz de novo. Você não tem vontade de fazer de novo, você não cai de novo nessa tentação. É um arrependimento tão profundo de coração que você não peca mais, não é? E esse arrependimento chega ao coração de Deus, né? Várias passagens a gente vê isso. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, se arrependeu. O filho pródigo, quando retorna, e o pai vai e o perdoa, tem muito a ver com isso, né? Porque ele vai, se arrepende, e ele volta, e mesmo as pessoas achando que ele não merecia, né? O irmão achando que ele não merecia, o pai vai lá e perdoa ele, que é isso que Deus faz. E é interessante porque Jonas desobedeceu, aí ele foi, se autocondenou, Deus o salvou, ele se arrependeu de ter feito aquilo, ele foi lá falar com a população de Nínive, a população se arrependeu e ele achou ruim, sabe? Porque quando foi com ele, estava tudo bem, né? Ele se arrependeu do que Deus falou. E depois Deus de ter ficado 3 dias, 3 noites dentro da barriga do peixe, ele vai lá, aí a cidade toda se converte e ele fica bravo, não julgando, tá? Porque eu não sei como seria eu no lugar de Jonas, não faço a menor ideia, talvez eu fosse pior, talvez eu fosse melhor, talvez eu fosse pior, por isso que a gente não pode julgar. Mas a gente faz essas coisas, né? A gente quer o perdão de Deus, mas a gente não é capaz de dar o perdão. E quando a pessoa que a gente tem algum problema recebe o perdão de Deus, a gente fica bravo, a gente fica emburrado. Jonas queria morrer, né? No final você vai ver. Pode me matar, Senhor, eu não sou digno de viver. E tal, ele estava com raiva, porque aquelas pessoas se arrependeram. E eu gosto de como essa cidade se arrependeu. Eu acho muito interessante. É lindo. O processo de arrependimento deles é um processo assim bonito da gente ter também na nossa vida, sabe? Das coisas que a gente também precisa se arrepender. Eles receberam aquela sentença do Senhor,
eu vou destruir essa cidade em 40 dias. Jonas falou, ó, 40 dias, pessoal, acabou, entendeu? 40 dias, passou pela cidade inteira falando isso. E aí, chegou no ouvido do rei. O rei ordenou que todo mundo vestisse pano de saco. Quando se diz na Bíblia que vestiu pano de saco, é porque era uma vestimenta muito rudimentar. Era um jeito de você mostrar tristeza, é um jeito de você mostrar que você estava se humilhando. Nós sabe? fizemos um retiro uma vez, da igreja, um retiro muito bom, que a gente vestiu pano de saco. Foi. A gente ficou um dia com pano de saco e voto de silêncio. Foi muito bom. E eles fizeram isso, jejuaram, oraram, e a gente vai gravar um vídeo ainda falando só sobre jejum, sobre o poder do jejum, mas eles fizeram isso tudo, se arrependeram como povo. Né? Sim, como povo. E cada um deles se arrependeu dos seus pecados. E os caras eram pecadores. Deus tinha dito que ia destruir. Para ter chegado a ira de Deus, imagina, para Deus descer a mão daquela maneira, então eram pessoas realmente que, não sei exatamente o que eles faziam ali, na Bíblia fala? Não fala, né, assim, exatamente tudo que tinha, mas devia ter uma coisa doida ali, misturado, tudo de pecado lá. E os caras foram lá, se arrependeram, vestiram pano de saco, jejuaram, não só jejuaram, como também colocaram os animais para jejuar, não só de comida, mas de água também. E clamaram, e oraram, e pediram, e Deus se tocou com tudo aquilo que estava acontecendo, com esse arrependimento genuíno de coração. Você consegue perceber? Olha como a Bíblia é interessante. A gente começou essa conversa hoje, a Tati falando que o livro de Jonas é bem curtinho, né? Mas ele fala sobre chamado para a liderança, ele fala sobre a gente desobedecer a Deus, ele fala sobre a gente se autocondenar. Ele fala sobre o perdão de Deus e o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Ele fala sobre esse arrependimento, seja individual, seja um arrependimento coletivo. E ele fala da misericórdia do Senhor. Exatamente. E ele fala, inclusive, da gente não julgar quando Deus perdoa o outro. Mas a Bíblia é tão linda, é tão maravilhosa. Quando você lê aquela Bíblia assim, inspirada pelo Espírito, você pode pegar às vezes um versículo, e aquele um versículo vai falar tanto com você sobre tantos aspectos, por isso que a gente sempre bate aqui, você precisa ler a palavra. Você não pode só ficar absorvendo aqui do Mentalidade Cristã, que eu falo, o que o Bruno fala. Jesus tem que falar com você pela Bíblia, o Espírito Santo tem que falar com você pela palavra, você precisa ir lá ler, porque às vezes é isso, é um livro pequeno que fala muitas coisas, às vezes é um versículo, você tira ali. Vou te falar, a gente podia ter falado diária. Muito mais. A gente selecionou, a gente foi escolhendo. Na verdade a gente pediu para que Deus mostrasse, né? Mas a gente podia ter falado várias outras coisas, então cada vez que você relê, inclusive, você reaprende, você aprende mais coisas, né? Exato, e eu era essa pessoa assim que antes de me converter, que não lia a Bíblia. Sabe quando você começa a ler, você não entende muito bem, você começa a ler aquele monte de gente que foi filho de não sei quem, filho de não sei quem, neto de não sei quem, você fala, não faz sentido isso pra minha vida e tal, você larga a mão. Mas é porque você não tá lendo a palavra com o Espírito, sabe? Você tem que se aprofundar, a gente vai falar um pouquinho de meditar na palavra, você tem que meditar na palavra, em um outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Meditar na palavra, pega aquele versículo, sabe? Pede para o Espírito Santo te mostrar o que ele é para você. Tem uns planos de leitura que são muito bons, que misturam um pouquinho de Velho Testamento com Novo Testamento, para você não cair nesse erro de pegar uma parte ali que você acaba desistindo. Não, pega um pouquinho do Velho Testamento, do Novo Testamento, e vai lendo todos os dias um pouquinho. Não dá todo dia, lógico, não dá. Realmente nós somos muito falhos, não dá todo dia mesmo. Você pode falar, eu leio todo dia a Bíblia, tem dia que a gente realmente não lê. Mas assim, a gente tem que ter sempre procura ter uma constante nisso. Eu não leio hoje, mas eu leio amanhã. Por quê? Porque aí um pouquinho por dia, Deus vai falando com você, vai mudando você vai entendendo, vai abrindo os seus olhos, que a gente fala, abrindo os olhos espirituais, é muito por meio da leitura da palavra. E o que vai te levar a uma série de arrependimentos. E o louvor que a Tati trouxe hoje fala sobre arrependimento. Há uma série de arrependimentos, porque tem coisa aí, olha, eu vou te dizer, vai cavucando, você vai achando. Aí você fala, não, já me arrependi de tudo. Sai, cavoca mais um pouquinho e fala, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por isso, eu fazia isso, nossa, não era eu e tal. Porque esse é o processo de conversão, né? Eu vi muito claro esse processo acontecer em mim. Quando você começa, você se converteu, você se arrepende de algumas coisas, e aí vai passando os dias, o Espírito Santo vai incomodando. Aí você vai se arrepender mais um pouquinho. Deixa eu contar uma coisa que eu acabei de me lembrar. Eu contei isso para a Tati. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava me vendo de uma maneira que eu era há 3 anos atrás, sabe?
E é uma maneira ruim, assim, eu mudei muito, sabe, de 3 anos para cá, assim. E eu acordei com dor de cabeça, incomodado, porque eu ficava, Senhor, eu não sou essa pessoa. Por que eu estou sonhando isso? Eu não sou essa pessoa mais, Pai, eu não sou mais essa pessoa. Sabe? Aquilo me incomodou profundamente. Senhor, eu não sou mais. O Senhor não entende que eu não sou mais. E até que o Senhor começou a tocar no meu coração e falou, filho, eu entendo. Eu queria que você percebesse o tanto que você mudou e não é mais aquela pessoa. Eu estou te mostrando para que você nunca mais volte a ser daquele jeito. Sabe? E aquilo me tocou muito profundamente, assim, porque é por meio de arrependimentos que a gente vai se transformando. E a gente vai ficando essa pessoa melhor, né? E às vezes você tem um chamado aí, você sabe que você tem. Às vezes você está vendo esse vídeo e não sabe qual é. Tudo bem, tá tudo bem. Espírito Santo, pede para o Espírito Santo falar com você. Pede para Deus falar com você. Deus, qual é o seu chamado na minha vida? Eu acho que a gente se pergunta isso o tempo inteiro. Depois que a gente se converte. É a pergunta que a gente mais faz. Deus, qual é a sua vontade na minha vida? O que o Senhor quer da minha vida e tal? Mas quando você começa a fazer essas perguntas, Deus vai falando com você. Você vai sentindo no seu coração. Eu fui sentindo no coração que eu tinha que voltar para o louvor na igreja assim, perguntando. Então, se você não sabe, pergunta agora. Se você está aqui, já sabe, Deus já tocou no seu coração, esse louvor é lindo, porque ele fala, eu quero voltar para o início de tudo, né? Encontrar-me contigo, Senhor. E ele fala de arrependimento e fala de voltar para o primeiro amor, né? E é muito lindo, é esse amor puro, esse amor genuíno, esse amor de Deus por você. Ele é um hino lindo, se você procurar tem várias versões, chama Primeiro Amor mesmo, e tem uma versão que é da Ariane que eu adoro, você pode procurar aí no YouTube, tem todos os vídeos que ela gravou de um musical, como cantavam nossos pais, eu fico às vezes ouvindo isso várias, porque todas as músicas são lindas, então, mas esse louvor aqui é um dos mais bonitos, eu adoro mesmo, a gente já louvou na igreja, inclusive quando a gente levou para a igreja, as nossas crianças cantaram conosco, porque é muito a pureza do primeiro amor mesmo, mas é um arrependimento genuíno. Então, se você ouvir isso, sentir no seu coração, você precisa se arrepender de alguma coisa, sabe? Bota o joelho no chão, pede perdão pro Senhor mesmo, pede para ele voltar aquele início, aquela pureza, pede para ele resgatar isso em você e se arrepende mesmo daquilo que você está sentindo aí no seu coração. Pede para o Espírito Santo te mostrar o que eu preciso me arrepender, tá bom? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É isso, é você se arrepender e pedir. Você quer voltar para Deus, você quer voltar para esse primeiro amor, né? Então é exatamente isso que a gente deseja para você. A gente vai fazer uma oração por você agora, para que realmente Jesus e o Espírito Santo te mostrem o que você precisa se arrepender, qual é o seu chamado, não é? Pedir realmente para que isso floresça em você. Feche os seus olhos e ora comigo, tá? Senhor, Pai amado, nós estamos na sua presença nesse momento, Pai, te pedimos que o Senhor venha a nós com o teu reino, nos liga no teu trono, Pai. Senhor, vá ao encontro do meu irmão, da minha irmã nesse momento e que o Senhor possa tocar no coração deles, Pai, que o Senhor possa mostrá-los qual é o seu chamado para a vida de cada um deles, que o Senhor possa capacitá-los para atenderem esse chamado
e que o Senhor possa fortalecê-los, Pai, porque nem sempre é fácil seguir, deixar as nossas outras coisas em segundo plano, e ir atrás daquilo que o Senhor espera de nós. Os fortaleça nisso, Pai, que eles possam ser obedientes. Senhor, toque nos corações deles para que se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus maus caminhos, e que o Senhor possa mostrar o seu grande amor, que o Senhor possa mostrar, Pai, o quão o Senhor é misericordioso e o quão o Senhor perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem. Pai, dá uma experiência contigo para cada uma dessas pessoas, fortalece-as, Pai, nos seus caminhos, que o Senhor possa se fazer presente na vida deles, com grande vitória, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha pra gente, compartilha com aquele grupo de WhatsApp da família, com o grupo de WhatsApp da igreja. Compartilha para todo mundo. Pega esse link agora e manda para todo mundo. Isso, manda sim. Não deixa Deus colocar você dentro de uma barriga de uma baleia. É brincadeira. Eu não sou Deus, mas eu tô fazendo um chamado agora. Manda para as pessoas esse link. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo, fica com Deus. Fica com Deus.